Deus seja louvado. Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Capítulo 5 e versículos 1 a 12. As Bem-aventuranças do Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 1 a 12. Mateus. E Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Interessante, meus irmãos, que o primeiro versículo do capítulo 5 de Mateus, que é a Bem-aventuranças, já fala sobre a humildade. Humildade, meu Deus, é aquela que é do Espírito, porque Jesus disse: Bem-aventurados os humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. Não se refere à humildade por ser pobre, não ter nada, mas é a humildade que vem lá de dentro, do espírito, da alma. Muitos sabem que quanto mais humilde, mais o amor é intenso por outros seres. E Jesus, nesse primeiro versículo, já diz que o reino dos céus pertence aos humildes de espírito. A humildade, meus irmãos, é uma forma de vida em que cada um de nós vivemos uma sincretização. A humildade, meus irmãos, é uma característica espiritual e é adquirida não é somente numa vida, mas através de várias e várias vidas. Aí nos tornamos humildes. Nos tornamos humildes de espírito, porque nós passamos por muitos sofrimentos, muitos problemas materiais, e isso vai despertando no ser humano cada vez mais as características da humildade dita por Jesus. Jesus é o maior ser humilde que já passou pela terra. Muitos que ele enviou também na nossa terra, como Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Iocanã. Muitos destes seres passaram pela terra, enviados por Jesus, tinha como característica principal a humildade. Humildade que dá grandeza ao espírito, que engrandece imensamente, porque quanto mais humilde for o espírito, mais ele se engrandece em Deus. Conforme disse Jesus, deles é o reino dos céus. E continuando, meus irmãos, Jesus, na sua trajetória das bem-aventuranças, ele continua.
Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Realmente, o consolo, muitos sofrem, e no sofrimento, embora muitas das vezes sejam kármicos, desperta na alma uma grandeza imensa, que é a grandeza do choro. Chorar é uma grandeza também do espírito. E aqueles que choram são consolados pelo Cristo. Aqueles que não reclamam dos sofrimentos que passam, eles são amparados pela espiritualidade. Aqueles que vivem neste planeta cheio de sofrimentos, eles, sem dúvida alguma, serão amparados pela espiritualidade maior. A grandeza do espírito também, quando um homem ou uma mulher chora, denota neste momento uma grandeza interior que o liga às mais altas espiritualidades. E Deus, com seus espíritos, vem consolar, sem dúvida alguma, este homem ou mulher que porventura tenha chorado. O choro, como consequência do sofrimento, tem sempre amparo da espiritualidade maior. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, meus irmãos, nós estamos passando agora por uma transformação no nosso planeta. E essa transformação vai fazer com que o planeta galgue mais uma etapa na sua evolução. Se tornará em regeneração e sairá de provas e expiação. E aqueles que forem mansos, pacíficos, não ligados à violência ou à guerra, sem dúvida alguma, Jesus irá reservar-lhes um lugar para viver na terra, continuando nessa terra maravilhosa que nós temos e que passará a regeneração ainda neste século. Mas aqueles, sem dúvida alguma, aqueles que são ligados à violência, à guerra, e que não são nem um pouco pacíficos em espírito, esses, sem dúvida alguma, serão transferidos para um planeta inferior ao nosso. E este planeta, sendo inferior, é claro, irá fazer com que esses irmãos possam aprender mais uma lição, a lição que eles não conseguiram aprender na Terra. É um planeta, sem dúvida alguma, que está sendo anunciado há algum tempo. Ramatiz, lá nos primórdios de 1956, mais ou menos, aproximadamente, já falava nele como sendo um astro intruso. Outros falam que é um planeta X. A astrologia se refere também a ele. A astronomia fala sobre um planeta que, porventura, está nas mediações do nosso sistema solar. E isso faz com que muitas órbitas dos planetas
mais distantes, como Plutão, Urano, Netuno, Saturno, sofram alguma interferência. Francisco Cândido Xavier dá o nome de Quirón. Mestre Ocanã dá o nome de Borram. Não importa o nome, se planeta X, Borram, Quirón, astro intruso, não importa, é o mesmo. E é para lá que irão muitos dos espíritos que não se adaptaram ainda às coisas maravilhosas do Cristo. O amor, a tolerância, ser pacífico, ser humilde. E quando eles forem para este planeta, e o lugar deles já estão sendo reservados, eles vão passar por transformações. E quem sabe, esperamos que sim, daqui a alguns milênios, eles possam retornar à Terra, já transformados, com o coração maravilhado em sentimentos superiores, nobres, e eles serem realmente pacíficos para entrarem e serem considerados também neste bem-aventuranças do nosso Jesus, Mestre Maior. E vejam só, meus irmãos, as bem-aventuranças mostram, sem dúvida alguma, que nós precisamos nos transformar, mudar a nossa personalidade, a nossa alma, mudar as nossas características, para que nós possamos viver neste planeta Terra como nossa casa, a nossa moradia espiritual no futuro. Prossigamos, meus irmãos. Jesus, prosseguindo na sua bem-aventuranças, no versículo 6, ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Interessante aqui ter fome e sede de justiça. Não é procurar fazer com que os outros sejam justificados nas leis, mas eles procuram sempre separar os bons dos maus. Quanto mais bom for o espírito, mais ele estará entronizado nas leis espirituais divinas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aqueles que procuram ser justos diante de Deus, justos diante dos homens, para que isso sirva de exemplo, e justos também no sentido de que eles possam colaborar na defesa daqueles que são injustificados nas leis dos homens. E Jesus amorosamente diz: os que têm fome e sede de justiça serão fartos.
serão justos, serão perfeitos diante de Deus. É uma perfeição que todos nós procuramos, caminhamos em direção a ela. E um dia, sem dúvida alguma, vamos encontrá-la. A perfeição que nós procuramos é a perfeição para Deus. Deus é o mais perfeito. Nós procuramos sempre caminhar em direção a Ele. E na medida que vamos encontrando-o, que não encontramos plenamente, nós nos aperfeiçoamos na justeza, na justiça, na perfeição. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não há dúvida alguma de que esse é um versículo que se refere à lei kármica também. A lei de causa e efeito. A lei que diz que o que nós fazemos de bom ou de ruim, nós vamos ter o nosso merecimento. De bom ou ruim também. Se nós formos misericordiosos com os nossos próximos, com o nosso companheiro de jornada na terra, com o nosso irmão, nós vamos sempre alcançar misericórdia diante de Deus, pelo Cristo amado. A misericórdia que damos aos outros é fruto também do amor, fruto da perfeição que nós a cada dia alcançamos em direção ao Pai amantíssimo e altíssimo, eterno e terno e interno também, porque Ele está dentro de cada um de nós, dentro de tudo e de todos. Todos estão com Deus e Deus está com todos. Embora nós não sintamos, muitas das vezes, a presença de Deus, mas Ele está conosco. Na medida em que nós evoluímos, nós aprendemos cada vez mais esse Deus maravilhoso e cheio de amor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ora, maravilhoso, esplendoroso. Na medida em que nós nos aperfeiçoamos, nós limpamos da nossa alma, do nosso coração, as imperfeições que nos seguram neste mundo, nós vamos cada vez mais encontrando Deus. Porque só com a alma pura, o coração isento de maldades, pode encontrar e ver a Deus. Nós somos deuses, como disse Jesus lá no Evangelho de João Evangelista. Vós sois deuses, se referindo aos discípulos. E é claro, se referindo a todos os seres da humanidade. Se somos deuses em potencial, um dia, sem dúvida alguma, vamos ter Deus, o Pai universal, em nosso coração, em nossa alma, vibrando intensamente, com um amor sem par, com um amor incondicional,
um amor infinito e eterno também. Por isso, devemos cada vez mais limpar a nossa alma das imperfeições, dos sentimentos ruins, das imperfeições dos nossos pensamentos ruins, colocando no coração o amor ao próximo, colocando na nossa mente pensamentos nobres e elevados. Porque só assim poderemos encontrar Deus maravilhosamente em nossos corações. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Lá no versículo 9, temos: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Oh, meu Deus! Quanto mais nos tornamos pacíficos, quanto mais ensinamos os outros a se pacificarem, nós somos realmente chamados de filhos de Deus. Porque todos os filhos de Deus são pacíficos, voltados para a paz. Veja os exemplos que a humanidade nos deu. Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Jesus, Yohanan, muitos mestres do passado e também mestres do presente, pacíficos de coração e de alma, sempre incentivando cada vez mais a paz. Esses são exemplos, sem dúvida, para a humanidade. E aqueles que realmente seguem os exemplos destes grandes espíritos, também no futuro serão chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus, todos nós seres humanos, seres impotencialmente vibrantes, todos os seres vivos são filhos de Deus. Mas para que nós realmente sejamos filhos de Deus, com exemplos, amor, dedicação, é necessário que a nossa alma seja pacífica, levada sempre para a paz de si mesmo, da humanidade, de todo o planeta, buscando sempre amar ao próximo. E assim nós galgamos cada vez mais na evolução de Deus, na evolução do Espírito, o amor universal. No capítulo 10, aliás, no versículo 10, me desculpa, das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, interessante, meus irmãos. O que é o reino dos céus? Que reino é esse que Jesus tanto nos diz? Se refere com tanta clareza. Esse reino que ele diz que não é deste mundo também.
É o reino dos espíritos mais perfeitos, dos espíritos que estão ligados à perfeição, dos espíritos que amam o seu irmão, o próximo, e o próximo que também está distante. Porque cada vez mais que nós sejamos misericordiosos, nós vamos ser chamados filhos de Deus. E se nós deixarmos sempre de perseguir os nossos irmãos, porque os nossos irmãos também somos nós mesmos, seremos chamados também de filhos do Altíssimo. Porque Deus está dentro de todos e de tudo. E partindo dessa primícia, nós sabemos que eu sou aquele e aquele também é o meu espírito. Eu sou e aquele é. Deus é divino, é uma perfeição cada vez mais inimaginável para o ser humano. Mas na medida em que ele progride espiritualmente, ele vai entendendo as dimensões superiores do sentimento e do pensamento do ser humano. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa do Cristo, por causa de Deus, por causa do sentimento espiritual, por causa do amor, por causa da perfeição de cada um. Nós somos realmente bem-aventurados por Jesus. E cada vez mais que nós deixarmos de lado, meus irmãos, as imperfeições, sempre seremos bem-aventurados. No versículo 12, que encerra essas bem-aventuranças, Jesus diz: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Ele estava se referindo aos seus discípulos, mas sem esquecer também cada um de nós diante dele. Que cada vez mais que nós progredirmos na perfeição, nós temos um lugar guardado lá nos céus, um lugar guardado junto a Jesus, junto a Deus. Que Deus seja louvado, meus irmãos.